Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 10. O texto sagrado diz: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém. Esse texto é incrível e é maravilhoso demais para a gente. Imagina que você está prestes a realizar o grande sonho da sua vida, o seu maior sonho de toda a vida. Imagina que depois de muitos anos orando, pedindo a Deus, clamando, Ele finalmente te fez conhecer o amado da sua vida e você finalmente vai se casar. Isso vai acontecer amanhã. Você está na iminência de realizar o seu grande desejo de se casar. Ou imagine que por muitos e muitos anos você se planejou, foi cuidadoso com as suas finanças, você orou, pediu a Deus, finalmente você conseguiu comprar a sua casa própria. Você sonhava com isso, finalmente isso aconteceu, você conseguiu e amanhã vai ser o dia de você pegar as chaves nas suas mãos e você vai finalmente entrar naquela casa tão sonhada. Pensa então que você sempre sonhou, sempre desejou um grande emprego naquela empresa. Desde que você se formou, tudo que você queria era ter uma oportunidade de pelo menos fazer uma entrevista. E você agora não só fez a entrevista, mas você conseguiu passar e amanhã vai ser o seu primeiro dia de trabalho nesse lugar. Ou então, pensa que você já está casado há bastante tempo e finalmente Deus ouviu o seu clamor e agora você vai ter um filho, uma filha. Você está na iminência, João está ali, você está na iminência de ter, e amanhã vai ser o parto do seu filho, vai ser o parto da sua filha. Você consegue imaginar um grande sonho que você possa ter na sua história? Amanhã vai ser a grande realização desse sonho. Eu pergunto a vocês, que pensamentos passariam pelas suas mentes? Quais seriam as suas principais ansiedades? Que ansiedades passariam pelo seu coração na iminência de conquistar aquilo que você sempre sonhou? Ou que preocupações você teria? Será que vai dar tudo certo? Geralmente é a primeira coisa que a gente pensa, né? Será que vai dar tudo certo? Será que o noivo vai aparecer? Será que a noiva vai chegar? Não vai dar bolo? Será que o nervosismo vai tomar conta? Eu vou conseguir entrar com todo mundo me olhando? Eu vou conseguir chegar até o altar? Será que eu vou conseguir pagar por tanto tempo esse financiamento que eu iniciei? Será que eu vou ter uma casa mesmo? Será que isso é verdade? Será que eu vou me destacar nessa nova empresa? Será que eu vou chegar lá e o RH vai assinar mesmo o meu contrato? Será que ele não vai furar comigo? Será que essa gestação vai correr tudo bem? Será que essa criança vai nascer saudável? Meu Deus, será que eu vou conseguir educar diante do Senhor? Como é que vai ser com os custos? É tão caro cuidar de um filho hoje. Ter um filho diante de grandes sonhos, diante de grandes realizações, de grandes conquistas, sempre vem milhões de pensamentos à nossa mente. A gente tende a ficar ansioso, a gente tende a ficar aflito, a gente às vezes fica cheio de expectativa. E muito provavelmente isso também aconteceu com o povo de Deus mais ou menos 3.400 anos atrás,
quando o povo finalmente chegou na iminência de tomar a terra prometida. Eles estavam prestes a entrar naquele lugar que Deus havia prometido. Irmãos, antes desse momento, do povo estar ali, diante do Rio Jordão, que ia tomar a terra prometida, 600 anos antes, Deus havia chamado Abraão para começar, por meio dele, um povo para ser seu. E por meio desse povo, ele traria a redenção de toda a humanidade. E você já deve conhecer a história. Deus faz então um pacto com Abraão e promete a Abraão dar a terra de Canaã a ele e a sua descendência. E aqui eu estou falando da Canaã física. Semana passada Jonatas falou da Canaã espiritual, que a gente deve almejar, a gente está indo para lá, mas aqui a gente está falando da Canaã física mesmo. Entre essa promessa de Deus dada a Abraão e o cumprimento dela, irmãos, passam aproximadamente 600 anos. 600 anos. Quando a gente olha coisas assim na história, a gente tende a achar que esses números são relativamente pequenos, mas 600 anos é muita, mas muita coisa, é muito tempo. Só para você ter uma noção, o país em que a gente vive, desde a sua descoberta, não tem 600 anos de vida, de história ainda. Tem 500 e pouco, eu não sei dizer quantos 500 e pouco ele tem de fato, mas não chegou a 600 anos ainda. Por 600 anos, esse povo ouviu de geração em geração que o seu Deus, o Deus do seu pai Abraão, Isaac e Jacó, daria essa terra para eles. E agora Deus estava cumprindo essa promessa. O povo estava já caminhando 40 anos pelo deserto. Agora aqui em Deuteronômio, eles estavam prestes a finalmente entrar. Irmãos, imaginem, 600 anos ouvindo sobre uma promessa. Quantas gerações se passaram? 600 anos já aguardando essa promessa de Deus, sonhando com essa promessa, desejando essa promessa. O sonho agora desse povo vai se cumprir, finalmente vai acontecer, a conquista vai ser realizada. O Senhor vai fazer isso. Quantas coisas devem ter passado pela mente desses irmãos nossos lá atrás? Imagina, na iminência de conquistar a tão sonhada terra prometida. Será que vai dar tudo certo? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que a gente vai vencer mesmo? Será que a gente vai atravessar esse rio e as coisas vão rolar como o Senhor já prometeu? Como vai ser? Será que a gente vai conseguir construir cidades para a gente morar lá dentro? Como deve ser o solo desse lugar? Será que a gente vai conseguir plantar lá? Onde vai ser o local exato da minha casa? Como que vai ser a vista dela? Muitas coisas ainda seriam reaprendidas nesse novo local. Todos aqueles ali que estavam entrando eram descendentes de escravos, eles estavam recém-libertos agora num deserto. Talvez eles não tivessem habilidades com muitas coisas. Durante todo esse tempo foi Deus quem cuidou deles, foi Deus quem deu comida, foi Deus quem deu água para eles. Eles passaram 40 anos no deserto. Era aqui uma nova geração agora, uma geração que ou nasceu ali ou foi criada totalmente no deserto. Deus tinha falado que a geração anterior não entraria na terra por incredulidade, porque não confiaram nele. O que será que essa nova geração poderia ter aprendido no deserto? Será que os seus parentes mantiveram suas profissões ali? Eu acho muito difícil. Devia ser muito escasso. Irmãos, eu imagino que milhões de coisas devam ter passado pela mente de cada israelita. Só que a gente não consegue ter nenhuma certeza. Mas eu posso afirmar para todos nós aqui, que Moisés tinha uma única preocupação no coração. Qual era a preocupação de Moisés? E o que Deus queria que o povo tivesse sempre em mente? Que o coração do povo não se perdesse, que o coração do povo não se esquecesse nunca do seu Deus, de tudo que ele tinha feito, que o coração do povo nunca se esquecesse da sua bondade, do seu cuidado, da sua provisão. Irmãos, o maior sonho daquele povo estava se cumprindo, eles finalmente estavam chegando num lugar tão desejado, naquele lugar que por séculos eles tinham ouvido que é um lugar onde tem leite e mel, é um lugar cheio de delícias. E aí, nesse momento, a principal preocupação de Deus e do seu servo Moisés não é se eles vão seguir a estratégia de guerra certinha, se eles vão cumprir aquela tática que foi combinada. A preocupação aqui não é se eles vão vencer mesmo seus inimigos, não é se eles vão conseguir se adaptar nesse novo lugar, não é se eles vão conseguir desenvolver novas habilidades ali, não é nem se os terrenos ali vão comportar todo mundo que estava entrando.
Gente, isso aqui já era uma certeza para o coração de Moisés. É óbvio que Deus vai fazer todas essas coisas, Ele vai cumprir, e Moisés nem ia entrar na terra, a gente sabe disso. Mas ele sabia que o Deus Yahvé, o único Deus de toda a criação, o Deus que fez todas as coisas e que amou aquele povo, ia cumprir. Ele nunca falhou, ele manteve um povo enorme por 40 anos num deserto. Ele agora vai continuar e ele vai cumprir a sua promessa. Deus vai fazer tudo o que prometeu. Ele já disse, ele agora está cumprindo. Ele vai tirar todos os inimigos da frente do povo, Ele vai dar boas terras para o seu povo, Ele vai continuar amando, Ele vai cuidar do seu povo, ainda que eles ainda tivessem que entrar e despojar e lutar contra os seus inimigos, ainda que eles ainda tivessem que entrar e se adaptar naquela nova terra. A questão agora não é mais se Ele vai ou não, se Ele pode ou não fazer coisas extraordinárias, a questão é, quando Ele fizer, e Ele vai fazer porque Ele prometeu e vai cumprir, será que o coração vai se desviar? Quando Ele fizer e Ele vai fazer, será que o povo vai se esquecer da bondade, do amor, da graça, do cuidado e da provisão desse Deus? Irmãos, a grande preocupação de Moisés e o que Deus mais exorta o povo é sobre o coração. É que o coração não se perdesse, é que o coração não se esquecesse nunca de Deus. O livro de Deuteronômio é um livro que vai resumir toda a lei de Deus, e é o grande, principal discurso de Moisés diante do povo, momentos antes do povo entrar na terra prometida. Moisés já estava aqui no final da sua vida, ele não ia entrar, Deus já tinha falado isso com ele, mas ele, como um servo fiel do Senhor, com aquele coração de líder, que ama Deus de todo o coração, alma, forças e entendimento, se levanta diante do povo e relembra agora para o povo a coisa mais importante. Irmãos, a coisa mais importante é o relacionamento do povo com Deus, a coisa mais importante é o coração. A coisa mais importante é o coração. Você vai ver, quando você lê Deuteronômio, várias expressões que vão se repetir a todo instante. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Que todas essas palavras que hoje ordeno a vocês estejam em seu coração. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. As exortações são sempre no sentido de não se esquecerem do Senhor, não se esqueçam do mais importante. Vocês vão receber coisas maravilhosas de Deus, vocês vão ser prósperos, vocês vão conseguir conquistar, a promessa vai se cumprir, mas não se esqueçam, foi Ele que fez, não se esqueçam, foi Ele quem os livrou, não esqueçam, é Ele quem nos ama, não esqueçam que Ele é quem dá tudo o que vocês têm, não se esqueçam que Ele é que está sempre à frente. Isso aqui é tão lindo, ensina tanto sobre a vida cristã, irmãos. Porque a gente hoje tem muitas coisas boas que Deus também dá para a gente, da mesma maneira que Ele tinha dado para o povo. E além disso, a gente tem muitas promessas que se cumprem em Cristo e a gente hoje pode usufruir dos benefícios. E a questão permanece para a gente hoje aqui. Ele já deu tanto para a gente, pode continuar dando. O nosso coração vai permanecer fiel. Será que a gente sempre vai entender que Ele é quem cuida, Ele é quem supre todas as nossas necessidades? Ou a gente vai se esquecer o quanto Ele fez e faz todos os dias? Será que a gente vai achar que são as nossas mãos, que é a nossa inteligência, que é a nossa capacidade que conquistam tudo que a gente tem? Irmãos, o simples fato da gente respirar já é uma declaração de que a gente é totalmente dependente. O ar que a gente respira é dado por Deus. O seu pulmão que respira esse ar só se move, só existe, só está vivo porque Deus mantém. Diante disso, então, eu quero tirar duas lições que são muito claras e simples, que a gente vê nesse trecho aqui. É que Deus é quem dá para a gente todas as coisas. E a segunda é que Ele não quer que a gente nunca se esqueça da primeira, que Ele é quem dá para a gente todas as coisas. Primeira lição, Deus é quem dá todas as coisas para a gente, irmãos. Deus é quem nos dá todas as coisas, não só a terra, mas Ele também dá para a gente o alimento, e Ele também dá para a gente a saúde, e Ele também dá para a gente até a capacidade de produzir.
E isso vai ensinar para a gente sobre 3 atributos que são indiscutíveis sobre Deus. A gente vai ver aqui bondade, provisão e soberania. Tudo que Deus faz, Ele faz para o nosso bem. Ele dá para a gente todas as coisas, até a capacidade de produzir riqueza. E Ele é quem estabelece todas as coisas de acordo com o seu propósito, porque Ele é soberano. Em primeiro lugar, então, aqui, irmãos, nosso Deus é bom. A gente tem um Deus que é bom. Logo no verso 10, o texto diz: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. O Senhor pode dar boas coisas para o seu povo, Ele pode dar boas coisas para a gente, mas dizer que Deus é bom não significa dizer que Ele dá tudo o que a gente deseja. Dizer que Deus é bom não significa dizer que Ele faz coisas boas de uma perspectiva puramente humana. Irmãos, dizer que Deus é bom é simplesmente dizer que Ele é essencialmente bom. Deus é bom. Isso significa que não há mal nenhum no seu coração, não há mal nenhum nos seus pensamentos ou atos. E Deus, sendo um Deus bom, tudo o que Ele faz por cada um de nós, em toda a criação, em toda a história, Ele faz para o nosso bem. Muitas vezes isso significa receber coisas boas, sim, do ponto de vista humano. Olha para o povo de Israel, sempre se voltou contra o Senhor, sempre manteve a idolatria no coração, sempre se afastou e virou as costas de Deus, mesmo com tanta exortação que a gente vai ver na palavra. Ainda assim, Deus cumpriu a sua boa promessa para esse povo. Ainda assim, Deus deu uma boa terra, cuidou das suas gerações. O próprio Messias, aquele mais aguardado, o mais desejado, veio por meio desse povo. Deus é essencialmente bom. Mas algumas vezes, a gente recebe coisas que a gente não deseja. E Ele continua sendo bom. Por isso, a palavra pode dizer para a gente com certeza o que ela diz em Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, Deus é bom apesar das circunstâncias. Tudo o que Ele faz contribui para o bem dos que o amam. Eu sei que é muito ruim receber um diagnóstico de um câncer. Eu sei que é muito ruim receber o diagnóstico de uma doença autoimune. É muito ruim receber o diagnóstico de uma depressão profunda. É muito ruim a gente perder um pai, perder uma mãe, perder um parente próximo, um amigo querido, de uma forma inesperada. É muito ruim perder o emprego, sofrer uma injustiça, receber uma cobrança que está fora do nosso orçamento. Mas ainda que todas essas coisas possam acontecer, Deus continua sendo totalmente bom. E em cada uma delas, Ele continua reinando e agindo para o bem daqueles que o amam. Essa semana minha esposa escreveu um post no Instagram dela que me inspirou demais. Recentemente ela foi diagnosticada com uma doença autoimune. De vez em quando, está tudo bem com ela, tá? Fiquem tranquilos. Mas de vez em quando ela sofre com muitas dores nas articulações. E segunda-feira Deus falou muito ao coração dela e ela postou uma foto, escreveu um texto lindo, mas no final ela termina dizendo assim: a cura é só uma questão de tempo. A eternidade é logo ali. Irmão, sabe o que isso significa? Ainda que a cura não aconteça na nossa vida terrena, irmãos, essa vida é muito pequena perto da eternidade, de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que anseiam e esperam pela sua vinda. O Deus que não poupou o próprio Filho por amor a mim e a você, para que a gente tenha essa eternidade sem mais dor, sem mais doença ou enfermidade, sem mais nenhum problema, é o Deus que sempre vai ser bondoso em meio a qualquer circunstância, irmãos. Ele já demonstrou a sua bondade perfeita na vida do próprio Cristo. O próprio Jesus já deu a própria vida naquela cruz por mim e por você. Não existe bondade maior que essa. Além de Deus ser um Deus bondoso, Ele é provedor.
Nosso Deus é um Deus provedor. Ele é provedor de tudo, até da capacidade de produzir riqueza. Olha os versos 17 e 18. Não digam em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Irmãos, a palavra fala para a gente de uma forma muito clara. Não é gente que tem a inteligência que a gente acha que tem. Não é gente que é tão bom quanto a gente acha que é. Tudo que a gente tem, até a capacidade cognitiva, até as coisas que a gente faz bem, é o Senhor quem nos dá. Várias vezes eu já pensei assim: pô, essa semana foi braba, essa semana, pô, trabalhei pra caramba, tô exausto. Chega sexta-noite, você fala assim: pô, mereço um altzinho, né? Mereço um Outbackzinho, pô, mereço um Maczinho, mereço algum lugar assim, pô, vou me dar isso aí porque eu tô merecendo. Eu sei que a gente fala isso, não tem erro falar isso não, beleza? Mas essa frase, biblicamente, por definição, ela está errada. A gente não merece nada. Até o que a gente faz bem, é o Senhor quem dá para a gente, irmãos. Além dele ser um Deus bondoso, Ele é provedor. Esse cuidado que Ele tem em nos capacitar para todas as coisas, é inclusive um aspecto da sua bondade. Como era importante aqui o povo de Israel entender essa verdade, porque a gente, ser humano caído, corrompido pelo pecado, a gente é facilmente enganado pelo nosso próprio coração. Facilmente a gente se engana achando que a gente é bom demais nas coisas que a gente faz, mesmo sabendo que é o Senhor quem nos capacita. Aqui o texto bíblico está trazendo para a gente um princípio que a gente não pode se esquecer de forma alguma. Deus não apenas cuida de nós, Ele não apenas dá para a gente o alimento e a roupa quando a gente necessita. Deus não simplesmente supra a gente em coisas básicas, quando a gente está no momento ruim da vida, quando a gente está numa fase ruim, irmãos, até quando você está no seu auge, quando você tem o maior dinheiro na sua conta, é Deus também quem dá toda a habilidade, toda a capacidade, toda a inteligência, toda a força, toda a criatividade que a gente pode ter, é dado por Deus, e isso é provisão. O nosso Deus é assim, e isso tem um desdobramento maravilhoso para a nossa vida. Sabe por quê? Porque não é você que cuida da sua família, é o Senhor, e graças a Ele por isso. Não é você que cuida da sua vida, é o Senhor, e graças a Ele por isso. Não é você que estuda demais e se torna uma pessoa muito boa naquilo que você faz, é o Senhor quem te capacita a isso. É claro que aqui eu não quero anular um outro princípio bíblico, que é o da lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta, obviamente, mas o que eu quero dizer é que até o ponto inicial daquilo que a gente colhe, daquilo que a gente planta, e a gente vai colher lá no fundo, lá no futuro, é Deus quem dá para cada um de nós, irmãos. Deus é que é o provedor de todas as coisas. E o terceiro atributo aqui é que o nosso Deus é soberano. Ele não apenas é bondoso, Ele não apenas é provedor, mas Ele é soberano. Soberania é Ele fazer o que quiser, quando quiser e cumprir o seu propósito em todo o tempo. Quando a gente vai para a palavra, lá em Êxodo capítulo 33, verso 19, o texto diz, próprio Deus falando: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 9, verso 18, vai dizer: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Isso é soberania. E a gente precisa ler esses textos, essas passagens, na perspectiva da bondade e da provisão de Deus, porque a bondade e a provisão de Deus não anulam a sua soberania. Ainda que Ele tenha um povo eleito para ser o seu povo, Ele faz isso na sua soberania e continua sendo bom e continua sendo provedor. Fazia parte do plano eterno de Deus iniciar a redenção por meio de um povo. E Ele estabeleceu o povo de Israel para esse propósito. Agora, às portas de tomarem posse da terra prometida, o que Ele mais quer do povo é que eles não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam da sua lei perfeita. Não deixem o coração se orgulhar e achar que foram eles que conquistaram a terra.
A gente vai ver no verso 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos. Olha os versos 12 e 14. Não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Verso 15, Ele é que conduziu vocês pelo imenso e pavoroso deserto. Versos 15 e 16, Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou com maná. Irmãos, a discussão não era se Deus seria capaz de dar aquela terra para aquele povo. Isso já era algo certo, isso ia acontecer, isso é soberania. Na sua soberania, Deus estabelece todas as coisas e toda a história está sob o seu controle, sob o seu domínio. A soberania de Deus sempre vai atuar para cumprir o seu plano soberano de redenção, até que tudo seja consumado e Jesus reine para todo sempre. Isso é soberania. Deus é quem dá todas as coisas para a gente, porque Ele é bom, Ele é provedor e Ele é soberano. E diante desses fatos, o que Ele mais quer é que a gente nunca se esqueça dEle. E é o segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui. O que Ele deseja é que a gente nunca se esqueça que Ele é quem nos dá todas as coisas. Deus deseja que a gente nunca se esqueça dEle. Ele deseja que a gente nunca se esqueça quem Ele é, que a gente nunca se esqueça da sua bondade, da sua provisão, da sua soberania. Irmãos, Deuteronômio é praticamente um alerta de Deus o tempo todo. Não se esqueçam quem fez todas essas coisas para vocês. Não se esqueçam do Deus que vocês têm. Vocês têm um Deus que é bom. Vocês têm um Deus que se importa com a vida de vocês. Não se esqueçam. Vocês vão ter coisas boas. Vocês vão ter provisão. Vocês vão prosperar. Não se esqueçam. É Deus que dá todas essas coisas para vocês. Deus é quem dá todas as coisas para vocês, desde a capacidade de produzir riqueza até a tomada da terra por meio do enfrentamento dos inimigos. Ele deseja que a gente nunca se esqueça que Ele é bondoso e Ele dá para cada um de nós coisas boas também para a nossa satisfação. Ele não quer que a gente se esqueça quem Ele é e Ele é quem provê todas as coisas. Ele deseja que a gente nunca se esqueça que Ele é soberano. Ele vai cumprir tudo o que Ele falou. Ele tem poder para isso. Tudo vem dEle e tudo é para Ele, para a sua glória. E isso é uma coisa que me impressiona muito no registro de Deuteronômio. O povo estava prestes a entrar. Irmãos, o povo estava prestes a entrar. Quanta gente, quanta coisa vai acontecer. E o ponto principal é, quando Deus fizer tudo isso acontecer, na sua bondade, na sua provisão, na sua soberania, não deixe o seu coração se desviar. Não deixe o seu coração se desviar. O seu coração é a coisa mais importante. Deus tinha promessas maravilhosas para o povo. Coisas que Ele prometeu sob juramento. Aquele povo cresceria, seria abençoado, seria próspero, mas isso não era o mais importante para Deus. O mais importante era o relacionamento deles com o seu Senhor, com o seu Salvador, era o coração. A principal bênção que Deus tinha preparado para eles era a sua própria companhia para sempre. Ele era o Deus desse povo. Quando você lê Deuteronômio, logo 2 capítulos depois, Deuteronômio 10, versos 15 e 16, olha o que a palavra diz. O Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Então sejam fiéis de coração à sua aliança. Irmãos, esse texto aqui mostra algo que é impressionante. Deus, o Criador, Deus, Ele se afeiçoa a seres humanos como nós. Ele se afeiçoa, Ele se apega, Ele ama. Agora o que Ele quer e o que Ele deseja é que a gente não se esqueça disso. O que Ele quer agora é que a Sua palavra nunca mais saia da nossa mente. O que Ele deseja agora é que o nosso coração seja completamente inclinado a Ele. Irmãos, a maior prova disso é a vinda de Jesus. Ainda que a gente fique aqui lendo toda a palavra, fique encantado e ache milhões de bases bíblicas para ficar falando de bondade, provisão e soberania, nada se compara à prova já demonstrada no próprio Cristo Jesus. Em Jesus, a gente vê a bondade perfeita e infinita de Deus morrendo numa cruz para que o nosso pecado e a nossa inimizade com Deus fossem desfeitos.
Em Jesus, a gente vê a provisão completa de Deus, dando para a humanidade tudo o que ela precisa para viver em plenitude. Em Jesus, a gente vê a soberania de Deus, demonstrando que Ele quis salvar pecadores e nada pôde impedir esse plano impensável de acontecer. Irmãos, dar boas coisas para nós não é a principal preocupação de Deus. Ainda que Ele possa dar coisas boas para nós, Ele frequentemente nos dá coisas boas. Prover as nossas necessidades básicas não é a principal preocupação de Deus, ainda que a gente possa contar sempre com a sua provisão, e é o próprio Jesus quem confirma isso para mim e para você. O que Deus mais quer, sua principal preocupação, é o nosso coração. É que o nosso coração nunca se perca. É que a gente nunca se esqueça quem Ele é e de que nem só de pão viverá o homem. Diante do maior acontecimento da história do povo de Israel, o que a gente vê mais em todo o livro aqui é Moisés exortando o povo o tempo inteiro a não se esquecer do Senhor, a não se esquecer do seu Deus. O livro inteiro de Deuteronômio trata disso. E para a gente hoje, irmãos, se Deus der coisas boas para mim e para você, o nosso coração vai se desviar? E se Deus nos alimentar e nos vestir, o nosso coração vai se desviar? E se Deus nos salvar e perdoar todos os nossos pecados, a gente vai viver com o coração sempre em espírito de gratidão, sem murmurar por coisas passageiras, sem ficar criticando a vida e murmurando por desejos que não foram atendidos? É isso que Deus deseja de nós. Ele exortou o povo o tempo inteiro, Ele alertou o povo sobre essa possibilidade. Hoje a gente olha para essa história e a gente pode aprender, e a gente pode viver atento com o nosso próprio coração. Tome cuidado, irmão, para que o seu coração não desvie quando Deus te der coisas boas. Diante disso, eu quero fazer 3 aplicações para a nossa vida aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a gente precisa descansar na bondade de Deus. Nós precisamos descansar na bondade de Deus. Eu sei que essa frase parece clichê, a gente ouve muitas vezes, mas agora a gente precisa aprender a aplicar e a praticar isso. Descansar na bondade de Deus. Eu sei que às vezes é muito difícil descansar. Talvez seja quase impossível descansar sempre. Algumas vezes a gente passa sim por lutas que tentam ofuscar a bondade de Deus, mas Ele continua sendo bom. Às vezes a gente deixa que as circunstâncias da vida sufoquem a nossa esperança de ver sempre um Deus bondoso. Eu sei que acontecem algumas coisas ruins com a gente, e a gente tende a duvidar do cuidado de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Mas deixa eu trazer uma ilustração para te dar uma outra perspectiva a respeito disso. Tinha um fazendeiro e ele tinha um vizinho. O fazendeiro tinha um cavalo, um determinado dia o cavalo dele fugiu. E aí o vizinho virou para o fazendeiro e falou: poxa, coisa ruim, né? O fazendeiro se virou para o seu vizinho e falou: talvez. Dia seguinte, o cavalo dele volta com mais 2 cavalos, e agora o fazendeiro tem 3 cavalos. E aí o vizinho se vira para ele e fala: poxa, que coisa boa, né? E o fazendeiro se vira e fala: talvez. Passa um tempo, o filho do fazendeiro quebra o braço. E aí o vizinho se vira para o fazendeiro e fala assim: caramba, seu filho está com o braço quebrado, coisa ruim, né? O fazendeiro fala: talvez. E aí, dia seguinte, aparece o general do exército daquela aldeia, convocando todos os jovens para entrarem no exército, e o filho do fazendeiro não vai, porque ele estava com o braço quebrado. E aí o vizinho se vira e fala o quê? Que coisa ruim, que coisa boa, na verdade. O fazendeiro fala: talvez. Irmãos, quais são os nossos parâmetros para a gente afirmar que algo é ruim ou bom? São as circunstâncias da vida? Aquilo que a gente recebe, que a gente deseja? Irmãos, eu e você podemos e devemos afirmar a bondade de Deus, porque a palavra me diz que Deus é bom. Independente das circunstâncias, eu afirmo para você que Deus é bom, porque a palavra dele me diz que Ele é bom.
Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa quais sejam os momentos de vida que a gente passe, nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. O que cabe a nós hoje é descansarmos nessa bondade. Irmão, Deus vê você, Ele conhece o seu coração. Irmã querida, Deus sabe pelo sufoco que você tem passado. Ele sabe as coisas que você tem enfrentado, Ele te conhece pelo nome. Não existe amor maior do que o amor do nosso Deus. Não são as circunstâncias que vão dizer se Ele é bom ou se Ele é ruim, se Ele se importa ou se Ele não se importa. A palavra de Deus já garante que Ele se importa. Ele te conhece, Ele te ama. Ele conhece cada situação da sua vida. No tempo certo as coisas vão se acertar. A gente precisa aprender a descansar na bondade de Deus. Segunda aplicação para a nossa vida, a gente precisa ser grato por tudo que Ele dá para a gente. Ele é quem dá todas as coisas, como a gente está vendo aqui no texto, até a capacidade da gente produzir riqueza, a capacidade de você trabalhar. Ele é que dá a inteligência que você acha que tem, Ele que te deu. A criatividade que você tem, Deus é quem te dá. Sejamos gratos por isso então, irmãos. Deus deseja que a gente aprenda a agradecer pela sua provisão, e Ele é provedor em todos os aspectos. Ele não é provedor só de coisas materiais, de coisas físicas. Ele também é provedor na área psicológica, emocional, afetiva. Quando uma esposa fica às vezes querendo um monte de coisas do seu marido, talvez nunca se sentindo satisfeita com nada, isso pode ser uma deficiência de se sentir completa em Jesus. Só Ele é o suficiente provedor de afeto e satisfação. Quando um marido fica pedindo coisas degradantes para sua esposa, até mesmo revelando alguns desejos pervertidos, insaciáveis, isso também, irmão, pode ser uma deficiência de se sentir completamente satisfeito em Jesus. Só Ele é o único provedor de prazer e satisfação. Em Jesus, nós encontramos todas as coisas que o nosso coração sente falta. Todos os nossos desejos, todas as nossas vontades podem ser satisfeitos somente em Jesus. Porque só Ele tem a capacidade de ser não apenas o provedor, mas a própria provisão. E isso merece toda a nossa gratidão. Terceira aplicação, a gente precisa se submeter à soberania de Deus. Precisamos nos submeter à sua soberania. A palavra vai dizer para a gente, o próprio Deus falando, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. São planos bons, não são planos de te destruir. A palavra garante isso para a gente. A palavra também garante para a gente que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra de Deus também diz que do Senhor é a palavra final. Os planos de Deus sempre vão ser melhores que os nossos. E graças a Deus, a palavra final é sempre dele. Quantas vezes a gente quer fazer planos e a gente fica tentando encaixar Deus nos nossos planos? Eu trouxe um brinquedinho da minha filhinha, da Manu. Eu acho que toda criança, quando nasce, ganha um brinquedo desse aqui, um brinquedinho de encaixar. Tem as pecinhas e a criancinha vai encaixando. Você já viu uma criancinha brincando com esse brinquedo? Uma criancinha, às vezes, de 1, talvez 2 anos, tem várias pecinhas e tem os formatinhos e ela vai encaixando. Eu já vi meus sobrinhos brincando com isso aqui. E uma vez eu vi eles brincando, eu vejo às vezes agora essas crianças brincando, isso para mim é um exemplo maravilhoso a respeito da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Você já viu, a criancinha, ela pega, e isso aqui é uma cruzinha, tem um espacinho da cruzinha, você pode pegar e encaixar, certo? Só que a criança não percebe isso tão claro quanto a gente percebe, né? A criança às vezes pega a estrelinha e quer para encaixar na estrelinha, ela vem aqui no outro e fica assim, ó. Aí daqui a pouco ela vai ficando irritada, ela quer tacar o brinquedo para tudo que é lado. Aí a gente olha assim e fala, cara, como que a criança não percebe, né? Negócio tão simples, uma estrelinha, você bota aqui, ó filha, é assim, ó, estrelinha você bota na estrelinha, bota, encaixou. É engraçado que às vezes ela pega uma peça de um outro brinquedo, tá lá, aquela bagunça dentro de quarto de criança, ela fica assim, encaixa, daqui a pouco ela fica revoltada e taca tudo fora. A gente olha e fala assim, caramba, como que uma criança não percebe, né? Uma coisa que é tão óbvia, tão simples. Mas, irmãos, isso aqui é a nossa vida. E quantas vezes a gente tem planos nossos que não se encaixam em nada, e a gente fica tentando forçar Deus e falando, Senhor, mas por quê? Eu não estou entendendo por que não está dando certo. Mas, Senhor, pô,
aquele cara é tão bonito, é tão atencioso, ele é tão cheiroso, ele tem tudo que eu gostaria, ele só não te conhece ainda, Senhor. Por que não está dando certo? E a gente fica assim, poxa, Senhor, aquele emprego, você sabe, tanto tempo que eu oro, eu só vou ficar alguns domingos sem ir no culto, Senhor. Pô, você sabe, não estou entendendo, eu estou orando, estou me esforçando tanto e parece que não está dando certo, Senhor. Senhor, essa vida que você fala para eu viver, eu não quero viver, eu quero fazer desse jeito, eu não entendo porque que não dá certo. A gente é capaz de ver uma criancinha de 1 ano de idade fazendo isso, a gente fica assim, cara, como é que ela não percebe uma coisa tão óbvia? E a gente, com a idade que a gente tem, com a maturidade que a gente tem, a gente vive desse mesmo jeito. E a gente quer ficar tentando encaixar Deus nos nossos planos e fala, Senhor, por que não está dando certo? Irmãos, a maioria das coisas que não dão certo é amor e cuidado desse Deus. Graças a Ele por isso. Às vezes a gente quer arrombar o brinquedo para tentar encaixar o nosso plano, mas a gente não vai conseguir, graças a Deus, quando a gente não acontece. Às vezes, infelizmente, as coisas vão por esse lado e depois a gente não entende por que ficou tudo errado. Por que deu tudo errado? Por que agora minha vida está tão ruim? Por que agora eu estou tão distante do Senhor? Talvez a dificuldade que a gente tem em entregar os nossos planos para Deus seja justamente ouvir dele algo contrário ao que a gente gostaria. Irmãos queridos, se a gente se frustra porque algo acontece fora dos nossos planos, é porque a gente ainda não reconheceu a soberania de Deus junto da sua bondade, junto da sua provisão. Nosso Deus é soberano, Ele tem planos para a nossa vida, Ele nos ama. Às vezes a gente quer arrombar a nossa vida para encaixar os nossos planos. Reconhecer a soberania de Deus, tendo em mente a sua bondade e a sua provisão, é justamente a gente aprender a entregar os nossos planos na mão do Senhor, nas mãos do nosso Deus. E enquanto a gente ficar achando que os nossos planos são melhores e que Deus não cuida de nós, a gente vai se frustrar. Irmãos, Deus tirou um povo inteiro da escravidão e levou para uma terra boa. Todas as suas palavras se cumpriram. Esse era um plano bom que ele tinha. Mas eu vou falar para vocês, em muitos momentos o povo quis voltar para o Egito. Em muitos momentos o povo murmurou, o povo reclamou, o povo se voltou contra Deus. Mas o plano de Deus era muito melhor. Ele é soberano, graças a Ele por isso. Quando a gente olha para a nossa vida, o nosso pior problema sempre foi o pecado. É o pecado que gera inimizade entre a nossa vida e o nosso Deus, o Criador do mundo. Se dependesse de nós, talvez a gente desejasse outra coisa. Talvez a gente não desejasse se reconciliar com Deus. Talvez a gente desejasse uma casa nova. Talvez a gente desejasse mais dinheiro, uma família melhor. Mas o próprio Deus, em Jesus, tinha um plano muito melhor para mim e para você. Na sua soberania, Jesus se entregou numa cruz e morreu por todos os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. O que mais a gente poderia desejar? A submissão, a soberania de Deus, irmãos, é para o nosso bem. Porque a gente tem um Deus que é bom, um Deus que sempre vai prover. Mas graças a Ele, um Deus que é soberano. Ainda bem que Ele é soberano. Então viva como quem tem um Deus assim. E seja fiel até o fim. Para concluir, Deus deu para a gente tudo o que a gente precisa para viver a melhor vida. Deus deu para cada um de nós tudo o que a gente precisa para viver a melhor vida. E por Ele ser bondoso, por Ele ser provedor, por Ele ser soberano, Ele deu para mim e para você, Jesus. É o que a gente precisa para viver a melhor vida, irmãos. A única coisa que Ele pede para mim e para você agora é: não se esqueçam de mim. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Eu que tenho planos bons para vocês. Eu cuido da sua vida, eu me importo com você, eu te amo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Toda a glória e o louvor sejam dados a você, Senhor. Nós queremos Te agradecer por tanta bondade, por tanto cuidado. Ajuda a gente a viver, Senhor, debaixo dessa provisão, dessa soberania, que a gente consiga Te enxergar em todos os momentos, Senhor. Aquieta o nosso coração para que a gente viva para a Sua glória, Deus. Que o Seu nome seja exaltado, seja glorificado em todos os momentos. Faz de nós um povo Teu, um povo que Te ama, um povo que anseia sempre pela Tua presença. Senhor, nós Te amamos, ajuda a gente a ter um coração completamente inclinado a Você, Senhor.
Que a gente nunca se esqueça do teu amor, que a gente nunca se esqueça da sua bondade, da sua provisão, da sua soberania. Faz assim para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.